Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero falar de relacionamento tóxico. Você sabe o que é isso? Muito bem, hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais corriqueiros nos dias de hoje: relacionamento tóxico. Seja homem, seja mulher, não interessa, o relacionamento tóxico, ele passa por alguns pontos bem interessantes, bem importantes. Nós podemos identificar um relacionamento tóxico por alguns sinais. Em geral, as pessoas que passam por isso, elas chegam extremamente desgastadas ao consultório, elas chegam sem esperança e, ao mesmo tempo, cheias de ilusões, né? A pessoa que está num relacionamento tóxico, muitas vezes ela acredita ou acreditou que era o grande amor da vida dela, que era a alma gêmea, que só tinha aquela pessoa que interessava neste mundo. Então, a gente percebe um comportamento bastante iludido, né? Fora da realidade. Mas existem algumas coisas bem importantes dentro de um relacionamento tóxico que é bacana a gente poder identificar para poder trabalhar tudo isso, não é? Lembrando que todo relacionamento, ele vai depender muito de uma palavrinha que se chama disposição. Nós podemos passar por fases dentro de um relacionamento em que ele está tóxico, ele está enfermo, não é? Mas depende muito do quanto cada um dos parceiros quer melhorar, quer transformar esse tipo de comportamento. Mas em geral, vamos lá. Nós temos, dentre outras coisas, uma coisa muito importante que é falta de alegria. A pessoa quando chega para conversar comigo, ela está desmotivada, ela está entristecida, ela está sem esperança e, logicamente, ela está com a autoestima lá embaixo, porque ela percebe o universo doente que ela se encontra, mas ela não consegue mudar. Outra coisa muito interessante que a gente vê é um acúmulo de chateações, de brigas, de problemas. Além desse acúmulo de chateações, a pessoa sempre está preocupada com o que ela tem que falar, deixar de falar, aquela coisa meio pisando em ovos. Será que se eu falar isso vai acontecer aquilo? Não vou falar agora porque pode dar problema. É uma falta de naturalidade, é uma falta de espontaneidade. Você acaba não tendo a naturalidade de conversar, de expor. Aliás, a dificuldade de conversar é um dos pontos de uma relação tóxica também, né? Uma comunicação difícil. Outra questão é você estar dentro de uma relação em que tudo é competitivo. Às vezes um assunto, ele já cria uma polêmica gigantesca e aí aquela outra pessoa quer provar e quer ter razão, e aí fica aquela situação novamente desgastante, você perde energia, não? Além disso, a gente tem frequentes brigas em que se coloca o término, então términos por qualquer coisa, um pouco aquela infantilidade, né? Eu vou pegar as minhas coisas e vou embora, eu simplesmente não quero mais saber. E são coisas impulsivas, reativas, que a gente já sabe, mas que se tornam corriqueiras, né? Então, essa frequência de estados de humor acaba deixando o relacionamento tóxico. E volto a dizer que um relacionamento ele pode sim passar por fases em que ele está doente, mas que ele pode se curar e que vai depender de novo daquela palavrinha que eu falei que se chama disposição. Outra coisa que a gente percebe muito nos atendimentos é que a pessoa ela vê os sinais, mas ela ignora.
Em geral, eu atendo pessoas bastante intuitivas e elas chegam com muitas intuições, que logicamente se confundem com uma certa insegurança emocional que leva ao ciúme. Então é um ciúme desmedido, é um ciúme por tudo, mas ela acaba ignorando esses sinais, porque realmente ela vive dentro dessa ilusão, ela quer vivenciar essa história. E essa história ela precisa criar todo um cenário para que isso aconteça, não é? Então, assim, além da pessoa estar dentro dessa bolha em que ela idealiza coisas, em que ela deixa de ser ela mesma, em que ela perde contato com essa autoestima, esse amor próprio, dentro de tudo isso nós temos que perceber o quanto a personalidade do outro desperta o pior em você. Isso é uma das coisas muito interessantes e que eu sempre converso. O que essa pessoa está despertando em você? Ela está despertando aquele seu lado pior, a sua possessividade, o seu ciúme, a sua insegurança, a sua loucura. Ou essa pessoa está despertando em você crescimento, essa pessoa está levando você a se melhorar, essa pessoa está conversando com você dos problemas que ela tem, os sentimentos que ela ainda não consegue administrar. Porque sim, dentro de um relacionamento vamos ter vários ajustes. Ok, mas qual é a disponibilidade? Qual é a vontade de ir acertando essas arestas e encaixar bem esse relacionamento? Claro que eu quero dar algumas dicas sobre isso. Em primeiro lugar, autoconhecimento. Autoconhecimento é a palavrinha-chave de tudo, porque tudo começa em nós. Você conhece bem como funciona o seu sistema emocional? Você conhece bem o seu sistema de valores? Você conhece bem onde se encontram as suas crenças sobre relacionamento? Então a gente vai passar por todo um sistema mental, um sistema de cultura, um sistema familiar, em que é importantíssimo perceber isso, é importantíssimo mergulhar nisso. Então, a partir do momento que você começa a sentir e perceber os sinais de uma relação tóxica, você volta para dentro e busca em você que ressonância tem essa história de hoje com fatos passados. Sempre foi assim? A partir de quando você percebeu que estava sempre repetindo o padrão de um relacionamento tóxico? Perceba a relação que você cresceu com os seus pais, quem eram os seus pais dentro da sua infância, como foi isso? Ou as pessoas que cuidaram de você, que te criaram. Como foi esse universo de relações? E nós vamos partindo para um conhecimento de inteligência emocional, um conhecimento dos seus mapas, o teu mapa astrológico, numerológico, o teu mapa de personalidade. Vamos para a inteligência relacional, a capacidade de se relacionar consigo mesmo. Então, existe um longo caminho para isso, mas existe outra palavra extremamente importante, que se chama coragem. Ação com o coração. Haja com o seu coração, mas o seu coração para você. É aí que está a chave de tudo, você ter coragem. E uma das coisas que eu percebi é que quando a gente se propõe a ter coragem na nossa vida, em qualquer tipo de aspecto, no meu, para quem me conhece, eu fui subir montanha e me arriscar cada vez mais para ir ganhando confiança. Eu fui bailar o flamenco, numa dança difícil, mas extremamente forte, para ganhar confiança. Vá fazer algo que você ganhe confiança. Se reconecte com os teus potenciais, se reconecta com os teus sonhos,
se reconecta com aquela criança que sonhava em fazer tantas e tantas coisas. Todo esse trabalho, ele requer um processo de coragem, um processo de encorajar-se a buscar uma terapia. E é necessário buscar auxílio, porque isso, gente, é uma enfermidade. E uma enfermidade que acaba atingindo as pessoas que estão ao seu redor. Então não é só com você que eu estou falando. Eu estou falando com todos aqueles que te rodeiam. Eu estou falando com essa pessoa que junto com você está inserida dentro de um universo tóxico. Essa pessoa também precisa de ajuda, mas não é você quem vai ajudá-la. Você precisa ajudar primeiro a você. Essa outra pessoa precisa parar e se ajudar. E aí juntos podem tentar compor uma relação mais harmoniosa. Mas se o seu parceiro, a sua parceira, não chegou ainda nesse ponto, não chegou ainda nessa convergência de consciência, você precisa buscar, sim, o seu caminho. E o seu caminho só depende de você. Um abraço bem grande, um beijo no coração.